e também iniciar a gravação, né? Para que eu disponibilize depois essa aula para os outros colegas. Então, hoje nós vamos abordar nossa última aula sobre o estudo aí dos citros, né, das plantas cítricas, sendo que a gente tem focado na laranja, que tem um grande potencial, mas também não só a laranja, o limão é um produto que é de importância dentro do país e também exportado, fruto in natura, né? A laranja tem a sua grande representatividade por nós sermos o país que mais produz suco de laranja e mais exportamos também, né? Um grande produtor, exportador de suco de laranja do mundo. E além também das mexericas, que em algumas regiões do Brasil é chamado de bergamota, tem a sua importância tanto principalmente para o consumo in natura, né? Nós falamos na semana passada sobre doenças e pragas da laranja, né? De outras plantas cítricas. Então, abordamos aí esse tema sobre doenças, pragas, e que é preciso tanto o produtor como os técnicos agrícolas e os agrônomos envolvidos ali nesses pomares estarem sempre monitorando pragas e monitorando as doenças, para fazer o controle no momento, o melhor momento, o momento que está iniciando o problema sanitário, para reduzir os prejuízos, né? E tomar as medidas de controle, que podem ser elas controle químico, controle cultural, controle biológico, né, dependendo do problema sanitário. Hoje nós vamos falar sobre os manejos de pós-plantio. Depois que fez o transplantio das mudas, nós falamos acho que foi semana passada, né, que nós falamos do principal forma de produção de mudas de laranja é a enxertia do tipo borboleta, né, que usa-se a gema da laranja no porta-enxerto adequado e dessa forma se faz a produção de mudas. Então, depois que as mudas estão prontas, isso leva alguns meses, né, dependendo do porta-enxerto, de 9 até 12 meses, ou até às vezes um pouquinho mais, para essa muda estar pronta para ser transplantada. E geralmente não é o produtor de citros, né, que vai produzir sua própria muda, não. Ele vai adquirir essas mudas de um viveiro especializado. No estado de São Paulo, tem muitos viveiros especializados em produção de muda de laranja, de limão, de mexerica, né, voltada aí para as plantas cítricas. Então, um dos manejos de pós-plantio é o uso dos protetores de tronco, que são constituídos por material reciclado, né? Se usa as caixinhas, tanto de suco como de leite, que a gente conhece como material Tetra Pak, que é para armazenar líquidos como leite pasteurizado, né? Leite longa-vida, suco, néctar de suco, que é bem comum a gente ver essas caixinhas no supermercado. Então, esse material é reaproveitado nos campos, né, como uma proteção de tronco das mudas de laranja, de mexerica, de limão. E para que serve essa proteção? O controle de plantas daninhas nas entrelinhas, nessas grandes propriedades, muitas vezes é feito de forma química, uso de herbicida. Só que muitos desses herbicidas, né, eles não são seletivos às plantas de laranja. Então, para evitar, como faz a pulverização ali localizada na entrelinha, mas para evitar o contato desse herbicida com o tronco ali da muda, esse protetor ele é bem útil. Proteção contra a ação ali de fertilizantes, você sabe que os fertilizantes, se você joga ele de forma errada, na cobertura ali muito próxima à planta, ele pode queimar a muda. E também
É uma proteção contra alguns animais roedores, pequenos roedores aí que vivem na natureza, que podem descascar ali o tronco da muda, ocasionando a mortalidade dessa muda, e até uma proteção contra a ação das formigas cortadeiras também, tá? Então, ele é um material simples de ser usado, e ele tem uma significativa utilidade aí na economia de mão de obra, também representa uma importância no controle de alguns problemas, como a ação de formigas, a ação de herbicida. E outra questão, esse tipo de protetor de tronco, ele evita que ocorra a brotação ali abaixo da enxertia, do local de enxertia. E se tem uma brotação no porta-enxerto, que geralmente é um limão, você vai ter desenvolvimento, ter que gastar com mão de obra para desbrotar, porque não pode ter o desenvolvimento ali de brotação abaixo da enxertia. Então, quando usa esse protetor, também evita a brotação, porque vai estar sombreado aquele local ali abaixo da enxertia, evitando esses gastos, né, iniciais aí. Esses protetores de tronco, eles permanecem na muda de 6 até 12 meses. Em função do desenvolvimento da muda, você tem que tirar depois. A parte laminada, que quando você corta uma caixinha de leite, longa-vida, vocês podem ver que por dentro ela é uma parte laminada. Aquelas várias camadas das caixinhas Tetra Pak, em função de armazenar e conservar o líquido ali interno, né, que seja o suco, o leite. No campo, para usar essas caixinhas como proteção de tronco das mudas de laranja, essa parte laminada ela fica para fora, tá? Exposta ao sol. Nessa imagem, é só para ilustrar, né? E também, na ausência de uma caixinha Tetra Pak, pode-se usar outros materiais, papelão, que tem menor durabilidade, mas pode ser usado, tá? Mas o mais comum é as caixinhas Tetra Pak. Estou mostrando aqui, ilustrando aí, no campo, né, essa proteção de tronco. Há outros tratos culturais que são essenciais para uma boa condução do pomar de laranja, de limão, de mexerica, né, dos cítricos em gerais, são as podas. São 3 tipos de podas indispensáveis para que você tenha uma boa conformação de copa e uma garantia de uma planta bem produtiva. Claro que não é só poda, né? Você tem que ter tratos culturais voltados para o controle de pragas, doenças, mas falando que a poda aqui é um trato cultural importantíssimo. O primeiro tipo de poda é a poda de formação. Essa poda, ela tem o objetivo de que tenha uma boa conformidade de copa dessa planta de laranja, limão, mexerica, né? Com essa conformação de poda, vai se deixar 3 galhos básicos, tá? Que é em formato de taça. Quando a planta está aí com esses 3 galhos básicos, eles vão ficar de 45 a 60 centímetros do solo. Eles vão formar uma copa do tipo taça. O segundo tipo de poda é a poda de limpeza. É quando já está ali a laranjeira em desenvolvimento, em produção, e que, por ocasião de alguma doença, alguma praga, teve seca de ramos, né? Ramos lesionados por doenças, lesionados por pragas, e ocasionou uma seca de ramos. Então, essa poda de limpeza é retirada de galhos que estejam secos, né? E quando se faz essas podas, todo tipo de poda, é importante passar uma pasta à base de cobre, uma pasta cúprica, para evitar a entrada de micro-organismos que podem ocasionar doenças secundárias, né? E tem um outro tipo de poda, que é a poda de rejuvenescimento. Essa poda de rejuvenescimento, ela é usada em pomares que já estão velhos, pomares com muitos anos produzindo, e que, com o passar dos anos, vai tendo muitos galhos e ela vai produzindo menos, muito galho mais antigo e pouca brotação. E aí vem fazendo uma poda com serrotes ou motosserras, retirando toda a copa, de 30 a 40 centímetros acima daquelas 3 pernadas, deixando só. Isso é feito
em época que favoreça a brotação. Na primavera é uma época boa, né? E depois da colheita, claro. Então, é feita uma poda drástica para estimular as brotações dos ramos ali, dos ramos principais. Faz uma poda da copa toda, deixando só as três pernadas, que são os três troncos principais. E protegendo toda a parte cortada, sendo esse corte feito ou com motosserra ou com serrotes, deve-se proteger esses ramos podados com pasta cúprica também. E fazer uma adubação satisfatória após essa poda de rejuvenescimento para estimular a brotação e a produção de novos ramos. Uma planta muito antiga, vamos falar, uma planta de laranja, ela começa 3 anos depois de transplantar a muda, ela começa a sua fase produtiva em geral, né, sua fase ali comercial de exploração. Vai aumentando a produção, a copa vai desenvolvendo até os seus 6 anos, né? Após o transplantio, 8 anos. E depois de um tempo, esses ramos já vão ficando, vão tendo poucas brotações novas, porque as flores da laranjeira, da mexerica, do limão, ele sempre vai ser em ramo novo, né? Não produz flor em ramo velho, sempre em brotação. Então, a planta, já com a copa muitos anos de produção, ela vai tendo pouca brotação. Então, pouca flor, pouco fruto. Então, essa poda de rejuvenescimento é indicada para pomares já mais antigos, né? Mas que as plantas estejam sadias. Também não adianta você fazer uma poda drástica numa planta que está contaminada com cancro cítrico. Não vai resolver, né? Então, essa poda de rejuvenescimento, ela é feita em plantas sadias, mas que estejam com baixa produção, porque já é um pomar mais antigo. O controle de plantas daninhas. O problema de planta daninha ali na linha de cultivo, ele é mais ele é maior, né, esse problema, essa competição, na fase que as mudas estão pequenas. Depois que essa planta atinge um porte maior, que ela já está em fase produtiva, ela vai sombrear ali abaixo da copa e vai ter que controlar na entrelinha, mas na linha você tem uma baixa produção de plantas daninhas, desenvolvimento de plantas daninhas, porque tem forma um grande sombreiro ali abaixo das copas, né? Só que nessa fase inicial tem que ter um controle de planta daninha bem efetivo, seja ele mecânico, seja ele químico, né? Para evitar essa competição, porque a muda não vai para frente se você tiver ali uma área toda infestada com planta daninha. Em grandes áreas, pessoal, é difícil falar em controle manual, usando enxada, né? Mas também pode ser feito o controle usando aqueles que é um motor de motosserra, né, que é utilizado em jardinagem para fazer o coroamento das mudas, né? É uma forma de agilizar o trabalho. Né? Uso de herbicidas nas entrelinhas, para evitar ali competição, né? Para fazer uso de herbicida deve ter cuidado sempre usando dosagem recomendada, pulverizadores calibrados, com bicos apropriados, e os aplicadores usarem EPIs, né, pessoal? Também nas entrelinhas é possível fazer a limpeza mecânica com uso de roçadeira, uso da trincha, para, além de você manter ali a planta daninha baixa, quando você roça ou passa a trincha, você vai deixar uma grande quantidade de matéria orgânica ali para o solo, né? Mostrando a importância, né, o uso de EPIs em pulverização, sempre importante, se for mesmo, eu vou trabalhar com um trator gabinado, tudo bem, mas na hora que você desce para verificar ali algum problema, será que está tendo algum problema de vazão, se desce, é sempre importante estar com EPI, porque o pulverizador, o trator está com resíduos do produto químico, né, e na preparação da calda, na preparação do herbicida, também é de indispensável importância fazer o uso dos EPIs. A colheita, vamos falar da colheita das frutas cítricas, laranja, mexerica, limões. A colheita ela é feita manualmente, pessoal, né?
Tem muitos trabalhadores temporários na época da safra da laranja, do limão, da mexerica. Emprega muita gente nesse trabalho de colheita. A colheita é a etapa final desse processo produtivo que a gente estudou. É uma prática que é bem onerosa para o proprietário, porque ela exige grande quantidade de mão de obra, né, e é manual. A colheita ela deve ser planejada de acordo com a maturação do fruto, para que não tenha perda de qualidade, para que o fruto não fique passado na hora de colher, para que ele atinja um mercado, por exemplo, para frutos in natura, laranja in natura, limão, limas, mexericas, né? Ela tem que estar no ponto adequado de colheita, pensando que ele vai ter que chegar no mercado, a mexerica, a laranja, o limão, num ponto adequado de maturação para que seja consumido, certo? As tangerinas, as mexericas, a gente chama muito aqui de mexerica, né? No sul do Brasil, o pessoal chama de bergamota. Ela é muito sensível ao manuseio, a mexerica. Você não pode apanhar ela puxando pelo pedúnculo, né? Porque ela sempre vai romper a casca, ela tem que ser cortada com um alicate. Então, o trabalhador ali na colheita tem que ter, é mais criterioso a colheita das tangerinas do que das laranjas, né? Deve ser feita por pessoal com treinamento, né? Principalmente para os frutos que vão ser para consumo in natura, tem que ter um cuidado maior. Para a indústria também, mas para a indústria o processamento é rápido, então não tem tanto necessidade ali de um cuidado mais, por exemplo, a mexerica, se você rompe a casca, ela não vai ter valor comercial, né? Já a laranja, ela não tem esse problema, na hora de você apanhar ela, colher ela não tem o rompimento da casca ali no local ligado à planta, né? Alguns erros ali, principalmente para mexerica, para limão, que vai ser vendido in natura nos mercados. Colher com varas, ganchos, esse fruto cai no chão, danifica a massa, né? A colheita, ela tem auxílio de escadas, né, para esses trabalhadores pegarem os frutos individualmente. E eles vão colocando tipo uma sacola que acompanha eles, que envolvida no corpo, e depois eles vão levando até grandes bags, onde é descarregado, e depois esses frutos são colocados em caminhões, e são levados, quando é para consumo in natura, para seleção, depois comercialização, nos ceases, principalmente, né? Quando é para a indústria, são colhidos, colocados em bags, descarregados em caminhões, e são levados até as indústrias para a produção de suco. Mostrando, né, para facilitar o rendimento, como eu disse para vocês, tem essa sacola individual, cada colhedor trabalha com ela, tem uma capacidade de cerca de 12 quilos, ela é feita com lona, né, e ela tem um sistema de fechamento do fundo, que na hora de descarregar, para facilitar, vai só se desprender essas correias aqui e colocar dentro dos bags. A tesoura de colheita, usada principalmente na colheita de tangerinas e limas, para evitar o rompimento da casca aqui, isso é essencial. Em áreas onde há risco de introdução de doenças, e todas as áreas no Brasil têm risco, o cancro cítrico ele pode entrar pelo solado do calçado, pela roupa, se o trabalhador um dia trabalhou numa propriedade, e no outro ele vai para outra propriedade com a mesma roupa, e ali tem células bacterianas, das xantomonas, por exemplo, e ele pode estar levando doença. Então, por isso que as propriedades maiores, elas trabalham com o fornecimento do uniforme para os trabalhadores da colheita, incluindo aí um macacão, ou a calça e a camisa de manga longa, para proteger. As luvas, porque vocês sabem que as plantas cítricas têm um sumo que a gente fala, uma substância, que se a pessoa não usar a luva, vai perdendo até as digitais da mão com o tempo. Então, tem que usar luvas, botas, boné, para proteção do trabalhador, né? E também adotar esse uniforme internamente, que os trabalhadores usam o uniforme daquela fazenda, evita ali levar doenças, né? As luvas, como eu disse, são importantíssimas para a proteção dos trabalhadores, para evitar danos
nas mãos, pela substância ali da casca, né, das laranjas e mexericas e limões. Um equipamento bem usado nessas áreas de colheita são a escada de 3 pernas, para alcançar os frutos na parte mais superior da copa. Dependendo das características das condições do solo e do clima, as variedades cítricas apresentam um ciclo de desenvolvimento de 10 a 16 meses, entre o florescimento e a maturação dos frutos. As variedades podem ser agrupadas em variedades de laranja mais precoce, meia estação, tardias, de acordo com o período de maturação. As frutas colhidas durante o período de maturação tendem a ser mais doces e menos ácidas. Isso é comum, né, pessoal? Você colhe uma laranja que ainda está no ponto, ela está verde, ela tem uma menor quantidade de sólidos solúveis, então ela vai ser mais ácida, tá? As condições climáticas ideais, nas condições climáticas ideais, a planta de laranja começa a produzir em volume econômico que compensa colher a partir do terceiro ano após o transplantio da muda. Isso vai aumentando até o oitavo, 10º ano, vai tendo uma crescente no aumento de produção por planta. Claro, se essa planta estiver com uma boa sanidade, né, com relação ao controle de pragas e doenças, né. Então, com 10 anos, é considerada uma planta adulta. Uma laranjeira, ela pode produzir até 20 anos ou mais. Quando você vai fazendo, o produtor vai fazendo o manejo de poda de rejuvenescimento, controle sanitário. Mas, infelizmente, com tantas doenças, às vezes um pomar não chega nessa idade, né? Mas com bom manejo é possível, sim. O tempo de safra anual é de 2 a 4 meses, de acordo com a variedade de copo, porta-enxerto e de acordo com a precocidade, né? Temos laranjas precoces, meia estação e tardias. Vamos falar de variedades que se enquadram como precoce, de laranja. A Westin, a Hanlin, a Rubi são consideradas precoces. As laranjas da variedade Westin e Rubi apresentam frutos bastante arredondados, esféricos, a casca é pouco espessa e a cor da laranja é bem intensa e o suco é bem saboroso. Essas variedades são destinadas para consumo in natura e também para suco. As variedades Hanlin têm frutos pequenos, com casca bem fina e bem amarelada quando maduros, baixo teor de suco, pouco açúcar e é ligeiramente ácida. Período de colheita dessas precoces são de maio até agosto. A pera Rio é uma laranja de meia estação. Apresenta frutos menores do que as demais variedades, possui formato mais alongado os frutos, a casca é fina e lisa. A cor da polpa, ela é um amarelo alaranjado, né, e a polpa é bem suculenta. Pode ser consumida tanto para frutos in natura, é bem doce e também utilizado para produção de sucos e geleias. O período de colheita dessa variedade é de julho a outubro. Laranja, Valência, Natal e também a folha murcha são consideradas tardias. Os frutos são entregues, né, vamos falar pela planta, um pouco mais tardio do que as variedades precoces de meia estação. Essas variedades têm frutos de formato mais ovalado, a casca é um pouco mais grossa, o suco tem uma coloração amarelo forte, o sabor adocicado, é tanto para mercado in natura como para suco. O período de colheita é de outubro a janeiro. O transporte desses frutos da fazenda até a fábrica, considerando o mercado de frutas de laranja para o mercado de suco, né, para ser beneficiado nas indústrias extratoras de suco. Então, vendo aqui uma primeira imagem de vários sacos aqui na linha, né, de laranja. Esses sacos podem ser bags também maiores, onde os trabalhadores vão colocando os frutos colhidos.
Depois esses frutos são descarregados, né, em caminhões, como vocês estão vendo aí. É o trator aqui com a carreta que passou recolhendo os sacos de laranja nas linhas, depois que os trabalhadores colheram manualmente. São colocados, então, dentro dos caminhões, e esses caminhões, aqui mostrando uma outra forma, né, os bags que vão sendo enchidos ali pelos trabalhadores. Esse bag tem uma abertura aqui embaixo, abre o bag dentro do caminhão e vai depois para a indústria, né, aqui mostrando o bag depois como faz, né, para abrir, ele tem abertura no fundo, colocando dentro do caminhão. E são transportados para as fábricas extratoras, onde vai extrair o suco. Eu até mostrei já um vídeo para vocês, né? Como é feita essa extração dos sucos dentro dessas indústrias. Os sucos são beneficiados, podendo ser produzido néctar, né? Um suco concentrado, e esses sucos vão ser vendidos tanto no mercado interno como para o mercado de exportação. Aqui mostrando os caminhões descarregando. Esses caminhões, eles são estacionados de uma rampa. Essa rampa ela vai movimentar uma angulação que possibilite essas laranjas descarregarem. Essas laranjas elas vão ser transportadas para um setor através de sistema de correia, né? Setor de seleção, onde é feito por pessoas ali tirando frutas que estejam podres. Essas indústrias, elas também têm um setor que depois que passa pela seleção, ela vai para uma parte onde esses frutos vão sendo armazenados, porque não consegue processar tudo ao mesmo tempo. Ele vai sendo armazenado e à medida que vai processando, extraindo o suco, vai entrando mais frutos no sistema ali, nas esteiras, abastecendo as extratoras. Aqui mostrando a estação, o local de seleção dos frutos, né? E aqui as máquinas extratoras, né? Que vão tirar o suco e vão destinar ali para o sistema de esteira. O bagaço vai para um outro lado. Esse bagaço ele não é jogado fora, como eu já disse para vocês, ele vai virar ração, né? Hoje tem um valor comercial agregado. O bagaço da laranja ela vira alimento volumoso ali para animais, para os ruminantes, né? Tudo é aproveitado. Também tem a possibilidade de ser extraído óleos essenciais dessas cascas da laranja, tá? O importante produto do suco de laranja é o suco de laranja não concentrado, pronto para beber, conhecido no mundo como NFC, que é no suco não concentrado, né? São as siglas em inglês aí, Not From Concentrate. Nesse processo, logo após a extração, esse suco ele é filtrado para tirar aqueles gomos que não se romperam do suco, semente, e ele é transferido em caminhões tanque para os portos para ser exportado, né? Esses caminhões são refrigerados para garantir que esse suco chegue em boa qualidade. Na chegada no terminal lá do porto, né? Esse suco passa por um processo de pasteurização. Você sabe como que é o processo de pasteurização, aquecimento e resfriamento do líquido para matar micro-organismos. Micro-organismos são resistentes a altas temperaturas e baixas temperaturas para garantir a descontaminação desse suco. E esse suco, então, ele é colocado dentro desses navios, em containers, né? Passa por um processo de desaeração do local, do container que vai armazenar esse suco para garantir que o suco chegue com um sabor sem passar por oxidação, que tenha um sabor mantido nesse transporte, né? E também que o teor de vitamina C seja mantido. O transporte, vocês estão vendo um caminhão da Cutrale, que é uma grande indústria de suco de laranja, tem várias empresas extratoras no estado de São Paulo. E é comum você estar andando aí pelas estradas do estado de São Paulo e ver esses caminhões. Eles fazem o transporte de suco de laranja granel das fábricas até os portos.
Essa carreta, ela foram projetadas para essa finalidade. Ela tem um controle de temperatura para evitar a contaminação do produto nesse transporte da fábrica extratora até os portos. Também pode ser transportado em tambores, que vão em outros caminhões, que não são tanque, né? Em tambores de 200 litros, mas muitas indústrias usam esses caminhões aí, essas carretas tanque. A exportação para outros países, como a gente sabe dessa grande importância do Brasil no cenário de produção de suco, ela é feita em transporte de tambores até os países compradores, né? Esse suco, depois de ter sido pasteurizado, então ele é condicionado nesses tambores e eles são colocados sempre refrigerados para garantir a qualidade desse suco, né? E esses tambores são colocados no navio em câmeras refrigeradas que vai levar esse suco até os países de destino. O transporte via container tank refil. Esse container, ele consiste numa combinação de um tanque, um sistema de refrigeração e um só equipamento. Esse container tem capacidade de 24 toneladas, ou seja, 18 mil litros de suco. Então, vai ser vários containers, né, nesses lotes de exportação. Eles mantêm a temperatura regulada. Ele consegue regular a temperatura interna para garantir que chegue uma boa qualidade esse suco. Esse tipo de container pode ser utilizado também para o transporte de outros líquidos, é utilizado, por exemplo, para exportação de cerveja e outros líquidos, né? E no país de destino, eles vão beneficiar esse suco, vão envasar ele e vender. Vocês estão vendo aí uma caixinha de suco, escrito suco não concentrado. É uma das formas de exportação do suco de laranja brasileiro, né? O suco concentrado é uma outra forma de suco de laranja e também de outros sucos, né? De maracujá nós temos suco concentrado, de manga. Esse suco concentrado, ele passa por um processo por equipamentos que são evaporadores para tirar a concentração de água do suco, para deixar ele concentrado. Vocês já viram aqueles potinhos de suco concentrado que a gente compra, por exemplo, de maracujá, tem de laranja, de manga, e que ele vem deixa eu ver se eu tenho aqui a foto dele. Esse aqui, que ele vem, não sei quantos ml, uns 300, não lembro mais quanto que é a quantidade, mas você faz vários litros com um potinho desse. É porque ele foi concentrado, ele passou por esse processo em evaporadores para que perdesse água, para se concentrasse ali o suco mesmo, concentrasse o produto essencial que foi extraído do fruto. Depois de passar por esses concentradores, que vai perder a água, vai tirar a água do suco, né, e concentrar esse suco, ele passa por processo de pasteurização. A pasteurização é importantíssima para matar os micro-organismos, para não causar deterioração desse suco. Ele depois é homogeneizado em tanques, né? E depois ele é envasado. Então, mostrando, esse é de laranja, inclusive, é o suco da Maguari. A Maguari é uma empresa que tem uma indústria aqui na nossa região, né? Que é em Araguari, mas tem em outros estados também do Brasil. Produzem suco, néctar de suco, suco concentrado, uma empresa forte. Não é a mais forte, assim, suco de laranja para extração, né? Mas aí mostrando um produto de suco concentrado. Aqui mostrando como que é o processo de concentração desse suco, a produção de suco concentrado. Primeiro extrai o suco da laranja, passa por uma pasteurização, né? Isso aqui para produzir o concentrado. A pasteurização vai ser a redução do excesso de água, concentrando o suco. A produção do suco não concentrado vai extrair esse suco da laranja, ele vai ser pasteurizado, mantido em temperatura baixa para ser transportado, né? Para chegar até no seu centro de consumo ou envasado para venda dentro do mercado interno também, ou exportado para que a empresa que está comprando de outro país invase lá dentro com a sua marca e venda esse produto dentro do seu país. Bom, pessoal, nossa
parte de fruticultura, dentro da cultura dos citros, finalizamos hoje aqui, tá? E amanhã nós começamos a falar, e terminamos, né, porque vai ser nossa última aula teórica de fruticultura, semana que vem já é a nossa avaliação, última avaliação do trimestre. Então, amanhã eu quero passar um resumão sobre goiaba para vocês, e a gente finaliza a parte teórica. Finalizamos, então, finalizando aí o nosso ano letivo, né? Claro que vamos ter o período de recuperação, para quem precisar recuperar frequência, recuperar nota, que vai ser o final de dezembro e janeiro também, esse tempo de recuperação. Mas para quem está tudo certinho com frequência, com nota, então a gente já está finalizando, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não, para mim tá tranquilo, professora. Se vocês não